Você sabe quem você é, mas quem você é de verdade. No devocional de hoje, você vai descobrir a sua verdadeira identidade, quem realmente você é. Irmãos, vivemos em uma geração que não sabe quem é. Estão tentando se encontrar em várias coisas, em rótulos, tentando se encontrar com títulos, tentando se encontrar em relacionamentos, em profissões, em dinheiro, em vários cursos. Mas, na verdade, tudo isso não nos fornece a nossa identidade. Ou seja, um relacionamento não dá a você a sua identidade. Então, o que acontece? Quando o relacionamento acaba ou quando os filhos crescem, a pessoa fica sem identidade, em crise de identidade. A pessoa fica perdida. Mas existe uma identidade que ninguém pode roubar de você. É o que vamos ver neste devocional. Então fique aí, já abra o seu coração, que Deus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na bênção? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Você venceu e chegou aqui para mais uma vez meditar nessa palavra e se alimentar. Então você é mais do que vencedor, mais do que vencedora, porque eu creio que você não chegou aqui em vão. O Senhor te trouxe, Ele tem uma palavra para você. Então fica ligadinho, fica ligadinha e já escreva aqui: eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedora. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos caminhar juntos. Jesus está voltando e estamos aqui todos os dias meditando aqui na palavra. Se inscreva no canal, deixa aqui já o seu joinha, ovelhinha, meu irmão, minha irmã, não se esqueça, dê o seu joinha, porque quando você faz isso, o sistema entende que você não se sentiu ofendido nem ofendida com a palavra. E para você que chegou agora, estamos fazendo um propósito maravilhoso lá no Instagram, onde estamos buscando ao Senhor durante o dia. Recebemos gotas de refrigério, amanhecemos com uma oração, à tarde temos versículos bíblicos para meditação, à noite devocional e depois oração. E todos os dias estamos orando, colocando no altar do Senhor uma área diferente de nossas vidas. Tem sido bênção. Então vem também que a sua vida vai ser edificada. Amém? Você tem uma identidade, não tem? Você sabe o que é identidade? Você tem a sua identidade? Todos nós temos o quê? Uma identidade aqui na Terra. E o que é identidade? É um documento aqui, ó. É um documento aonde vai trazer toda a sua identificação, as suas características, para poder identificar quem é essa ovelhinha aí. Então aqui na identidade vai ter o seu nome completo, aqui nessa identidade vai ter o número do seu RG, já tem identidade que tem até o CPF, e tem algo muito importante, que é de onde você vem, né? A sua naturalidade, e algo que não pode faltar, a filiação. Então na sua identidade consta o nome dos seus pais, consta de quem você é filho. Quantas vezes nós que somos mamães perdemos a nossa própria identidade, a nossa própria vida e vivemos o quê? A vida dos nossos filhos. Nós esquecemos a nossa identidade para viver a identidade dos nossos filhos. E quando o filho cresce, e quando o filho casa, o que acontece? A pessoa fica perdida, a pessoa fica com a vida sem sentido, porque ela se apoiou no filho, ela se apoiou na profissão. Irmãos, quantas pessoas que se aposentam, e quando se aposentou, a vida perdeu o sentido, porque o trabalho era a sua identidade, a profissão era a sua identidade. Agora me fala, em alguma vez da sua vida, você já se sentiu sem identidade? Você já sentiu assim meio que perdido? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Eu preciso me encontrar. Quem eu sou de verdade? Me fala aqui se já aconteceu isso com você. Esquece não, já deixa aqui o seu joinha e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir essa palavra. Outra pergunta, você já ouviu dizer que estamos vivendo em uma crise de identidade? Me fala aqui se você já ouviu dizer isso. E por que
a nossa sociedade, porque a nossa geração está vivendo em uma crise de identidade. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão tentando se definir pela aparência, pelo relacionamento, pelo dinheiro, pela fama, pelas opiniões dos outros. E quando tudo isso acaba, a pessoa desaba, a pessoa se perde, porque nós não podemos colocar a nossa identidade em coisas passageiras. Tudo passa, e se você se apoiar nisso, quando isso passar, você pode perder a sua identidade. E quando eu digo, irmãos, perder a identidade, é a pessoa entrar em crise existencial. A vida perde o sentido, porque a pessoa vivia para trabalhar. O trabalho era a vida da pessoa, ela vivia em prol daquele trabalho. Ou os filhos. Irmãos, eu tenho uma tia minha, ela faleceu. Ela vivia para os 3 filhos dela. Ela vivia, os 3 filhos dela, era a vida dela. O primeiro saiu de casa, casou, o segundo, o terceiro. Ela ficou com aquela síndrome, tem do ninho vazio? Que você fica meio que deslocada, começou a ficar com depressão, aí começou a se entristecer com depressão. E ela veio a falecer. Ela não tinha mais sentido a vida dela. Ela era muito caprichosa, gostava de fazer comida gostosa para os filhos, arrumar casa. A vida dela era aquilo, meus irmãos. A vida dela. E quando os filhos casaram, e os filhos, irmãos, ela comprou uma casinha e colocou os filhos todos ao redor dela. Pertinho dela. Mas teve um filho, meu primo, que inventou de ir para Portugal. Está em Portugal até hoje. Irmãos, eu acho que ela não suportou isso. Ela não suportou em saber que o filho estava em Portugal, distante, o filho saiu de casa, o outro. Irmãos, ela não suportou. E ela entrou, irmãos, em uma depressão profunda, uma tristeza profunda. Por quê? Porque ela colocou os filhos como sentido principal da vida dela, irmãos. Ela colocou os filhos como tudo. E nós não podemos fazer isso. Porque os filhos, querendo ou não, são passageiros, não são? Tem igual essas calopsitas aqui, ó. Se colocar para voar, elas vão voar, irmãos. Se abrir a gaiolinha ali, elas vão embora. E os nossos filhos, irmãos? Eles são feitos para ficar para semente com a gente? Não, né? Eles são feitos para voar também. Dói, porque a gente se acostuma, igual os meus, que estão com 8 anos, com 10 anos. Ó, um tá com 7, outro tá com 10, 11 anos. Dói, né, irmãos? Ai, como que eu gosto de pensar. Porque a gente vive para essas crianças. Só que nós temos que entender que eles são passageiros. Vão passar, daqui a pouco vão casar, vão ter a família deles, a esposa deles. A esposa deles, hoje eu sou o amor da vida deles, amanhã vai ser a esposa deles e os filhos. A preocupação vai ser com eles e não mais comigo. Eu tenho que entender isso. Irmãos, é tremendo que tudo nos leva para a Bíblia. Tudo nos leva para o Criador. Em um dos devocionais passados, nós vimos que dentro de todo ser humano existe um vazio. Este vazio só Deus pode preencher. Então o homem pode tentar preencher este vazio com droga, com mulher, relacionamento, mas quando chega, coloca a cabeça no travesseiro, vai sentir o vazio. Por quê? Porque nós fomos feitos para nos relacionar com Deus. Então, tudo que a pessoa tentar preencher, ela não vai se satisfazer. A pessoa vai ficar em uma busca insaciável. Uma busca insaciável, porque nada vai conseguir preencher o espaço que é de Deus. E no devocional de hoje, que nós estamos vendo qual é a sua verdadeira identidade, nós vamos ver que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. Você precisa saber quem você é em Cristo. E se você não souber quem você é em Cristo, tudo que você coloca no lugar dessa identidade vai passar e você vai se perder. Ó, todo vazio, só quem preenche é Deus. E quem pode te dar a verdadeira identidade? Deus, somente Ele. E quem é você de verdade? Qual é a sua verdadeira identidade?
Aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Olha aqui. Então aqui em Romanos capítulo 8 diz que você é filho. Então na sua identidade consta a sua filiação. Você é filho de Deus. Aqui, irmãos, ó, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Escreve aqui, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Pronto, olha a sua filiação aí. Você tem um pai, oh glória. Você não é bastardo, você não é bastarda, ovelhinha. Você tem um pai. E se você é pai ou é mãe, qual o sentimento que nós temos em relação a um filho? Não é de amor? Não é de proteção? Então, se você é filho, se você é filha, logo você é amado, logo você é amada de Deus. E a Bíblia fala isso. Aqui em João, capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Oh, glória! Ou seja, se você é filho, se você é filha, você é amado, é amada por Deus. E a Bíblia diz que ele te amou de tal maneira, nem tem palavras, que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 4, 5, diz que você é escolhido do Senhor. Ele te escolheu. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e Ele te conhece, Ele te chama pelo seu nome. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E olha o que diz o versículo 5. Efésios 1:4, agora Efésios 1:5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então o Senhor te escolheu. Ele te elegeu, aleluia, antes da fundação do mundo. Ele te chamou por nome. Ele já te escolheu. E aqui diz que te predestinou para filhos por adoção. Agora escreve aqui, sou amado e escolhido. Nós vimos o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira. Agora vimos que Ele te elegeu, Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Escreve aqui, eu sou amado, eu sou amada e escolhida, para você não esquecer que você é amada, que você é amado, escolhido por Deus. E aqui em João, capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó, se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então você é perdoado. Você está perdoado, tem perdão para você. Escreve aqui, o Senhor me perdoou. Então, você é filho, amado, escolhido, perdoado. Então, nenhuma condenação do passado pode tentar te abalar, te angustiar, te entristecer. O passado não pode querer ditar a sua identidade. Sabe por quê? Porque você é uma nova criatura. Você nasceu de novo em Cristo Jesus. E se você, ovelhinha que chegou aqui agora, ainda não nasceu de novo em Cristo Jesus, eis aí, oh glória, a oportunidade para você nascer de novo. Vem, caminhe conosco, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador e vamos ter uma vida nova. Ele tem vida nova para você. Ele quer te dar essa identidade aqui, ó, de filho, de amado,
perdoado, escolhido. Oh, que maravilha, hein? E agora, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vai falar que você também tem um propósito aqui. Você não está aqui em vão, não está aqui abandonado, não. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Olha tudo isso que você é. Olha, mas vós sois a geração eleita, geração escolhida, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes, daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, bênção, glória a Deus. Ovelhinha de Jesus, você não é pouca coisa, não. Você não é pouca coisa, não, hein? Você é filho de um Deus grande, criador dos céus e da terra. Não só filho, como amado por Ele, amada por Ele, a ponto de dele entregar o único filho, Jesus, para morrer em seu lugar. Ele te escolheu. Antes da fundação do mundo, a palavra diz que quando você, ovelhinha, estava sendo formada no ventre da sua mãe, ele já te conhecia, aleluia. Ele já te conhecia. E ele, no ventre da sua mãe, te costurou, aleluia. Ele te costurou. Ele é um Deus todo-poderoso. Você é amado, amada por um Deus grande que te escolheu. Um Deus que te perdoou, que te fez uma nova criatura. E um Deus que colocou um propósito na sua vida. Isso não é pouca coisa, não. Ai daquele que mexer em você. Ai daquele que ousar tocar em filho de Deus. Ai daquele. Então essa é a sua verdadeira identidade. Aí você pode perguntar, mas como que eu vou viver essa identidade? Como que eu vou viver isso? Você precisa se aproximar do Pai. Caminhar com o Pai. Viver com o Pai. Ter comunhão com o Pai. Ter intimidade com este Pai maravilhoso. Cada dia que você buscar este Pai, que você se aproximar deste Pai, você vai se encontrar. É incrível, irmãos. É incrível. Você precisa se olhar como o Pai te olha. Você precisa se valorizar. Repreenda em nome de Jesus esse complexo de inferioridade. Cala todas as vozes do inimigo que vem no seu ouvido para dizer que você não é ninguém, para dizer que você não é amado, que você não é amada. Porque o inimigo, ele veio para quê? Para falar aqui no seu ouvido, ele quer roubar, matar e destruir. E ele veio para dizer que você não é ninguém. Ele quer te destruir, ele quer te matar. Mas você lembra que você é filho, que você é filha do Senhor, amado. E repreende essas vozes, jogue por terra essas setas e tome posse da sua identidade. É isso aí. Tome posse. Escreve aqui. Eu tomo posse da minha identidade. Tome posse desta identidade, porque você não é qualquer um. Não é. Saiba quem é você em Cristo Jesus. E não permita que o inimigo venha te colocar para baixo, que o inimigo venha te destruir. Busque a sua identidade em Cristo. Se aproxime dele. Estamos com um propósito, irmãos, que eu estou apaixonada, né? Onde estamos recebendo gotas de refrigério. Você está acompanhando? Está gostando? Está sendo bênção na sua vida? E se você não está acompanhando ainda, vão com a gente. Vamos buscar o Senhor. É nessa busca que você vai se aproximando de Deus. E nós temos, irmãos, que saber realmente quem nós somos em Cristo Jesus. Nesse trabalho que eu tenho feito nas redes sociais, a gente se expõe muito, né? E eu me exponho, porque eu estou aqui, falo no YouTube, falo lá no Instagram, você acaba se expondo. E nem todo mundo se agrada do seu jeito. Eu tenho um jeito meio esparafantoso, eu sou meio que escandalosa, assim, para rir. Esse é o meu jeito, Deus me fez assim, eu já tentei mudar, irmãos. Já tentei ficar quietinha, né, igual alguns irmãos da minha igreja, centrado, tudo bonitinho, mas não. Eu sou toda, não sei, é o meu jeito. E eu trouxe esse jeito para as redes sociais. Eu não escondo quem eu sou. Eu sou o que eu mostro que eu sou aqui. Lá no Instagram, que tem os stories, lá eu compartilho, né, um pouco do meu dia. Então eu sou quem eu sou. Só que aí, quando você se expõe muito, você recebe muitas críticas. E você tem que ter, gostem, irmãos, porque misericórdia. Porque as pessoas, nem todo mundo vão gostar do meu jeito. Nem todo mundo vai gostar da forma que eu falo de Deus. Tem pessoas que
tenho o costume, né, que para falar de Deus tem que ser tudo muito sério. E eu tenho o meu jeito risonho e eu levo a palavra do Senhor do meu jeito. E Luiz Paulo sempre fala comigo, amor, não fica triste com o que as pessoas falam. Você precisa saber o que Deus está achando de você. Quem é você em Cristo Jesus? Ou seja, as pessoas sempre vão tentar te criticar de alguma forma, mas você precisa saber o que Deus acha de você. Será que você está agradando a Deus? Igual eu neste trabalho nas redes sociais. Eu tenho agradado a Deus? É isso que eu tenho que saber. Primeiro ponto, porque ficar nas redes sociais, isso, tem vários críticos, irmãos. Tem várias pessoas que não concordam. Várias críticas, várias. Mas eu tenho que saber o que o meu Deus está achando disso. O que o meu Pai está achando. Eu estou agradando? Eu estou em pecado? Não, não estou. Amém, então, glória a Deus. Amém, ovelhinha? Glória a Deus. Eu oro para que Deus fale melhor, para que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. E não se esqueça, da mesma forma que só Deus preenche o vazio aqui de dentro, a sua identidade verdadeira está em Cristo. Enquanto a pessoa não encontra a verdadeira identidade em Cristo, ela vai ter a tal da crise de identidade. Ela vai ficar perdida, ela vai ficar sem sentido. Porque só em Jesus nós temos sentido. Só em Jesus nos dá razão aqui. Amém? Vamos orar então para agradecer por este momento? Pai, muito obrigada por sua palavra. Muito obrigada pela vida desta ovelhinha. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira. Muito obrigada porque o Senhor nos elegeu, nos escolheu, nos perdoou. Obrigada porque o Senhor nos fez filhos. Mesmo sendo falhos, pecadores, o Senhor nos amou e nos resgatou e nos trouxe para a tua luz. Oh, aleluia! Eu te agradeço, Senhor. Muito obrigada. Perdoe nossos pecados diante de ti. Perdoe nossas falhas. Abençoe esta ovelhinha, abençoe a casa dela, abençoe o lar. Dê a ela, Senhor, sentido de viver, alegra o coração. Abençoe, Senhor, cada familiar seu. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ô, glória. Ovelhinha, te amo e até amanhã, se Deus quiser. Não esquece aí do joinha, tá bom? Fique na paz.